Olá, pessoal! Vamos fazer aí a correção da atividade 2 do terceiro bimestre, tá? Exercício número 1. Dada a função do terceiro grau na forma fatorada, f de x igual a x menos 1 vezes x mais 3 vezes x mais 2, quais os valores em que o gráfico de f de x intercepta o eixo x? Então, vamos lá. A gente tem aí a minha forma fatorada, x menos 1, x mais 3 e x mais 2. Eu quero saber onde ele corta o eixo x. Ele vai cortar meu eixo x nas raízes dessa função. Então, quem são as raízes? Eu vou pegar cada pedacinho desse e igualar a zero. Então, eu tenho x menos 1 igual a zero, x mais 3 igual a zero e x mais 2 igual a zero, tá? Então, vamos lá. Aqui, o menos 1 vai para lá, trocando o sinal, vai ficar x igual a 1. Essa é a primeira raiz, o R1. O 3 vai para lá, trocando lugar, x é menos 3. Tá aqui o R2. E aqui, o x vai para lá, trocando o menos 2 vai para lá, x é menos 2, R3. Então, onde ele corta o eixo x? No 1, no menos 3 e no menos 2. Tá aqui, ó. 1, menos 3 e menos 2. Certo? Ainda sobre essa função de terceiro grau, em que valor o gráfico de f de x intercepta o eixo y? A gente viu que ele vai tocar o eixo y em que valor? No menos p. E quem é o p? R1 vezes R2 vezes R3. Então, vamos achar quem é esse p. O R1 a gente achou aqui, ó, é o 1, o R2 o menos 3 e o R3 o menos 2. Então, vamos fazer a conta. 1 vezes menos 3 vezes menos 2. Isso aqui vai dar 1 vezes menos 3 vezes menos 2, 6. Meu P é 6, ou seja, meu Y vai ser menos 6. Ele vai tocar o eixo Y no menos 6. Vai cortar o eixo Y no menos 6, tá? A partir das observações feitas no exercício 1 e 2, assinale a alternativa que contém o gráfico da função x menos 1, x mais 3 e x mais 2. O que a gente viu? Primeiro, no exercício 1, tá aqui, ó. Ele corta no 1, no menos 3 e no menos 2. Então, vamos achar um gráfico e que o y ele corta no menos 6. Então, o x tem que cortar no 1, no menos 3 e no menos 2, e o y no menos 6. Para começar aqui, ó, a letra A. O x, ele tá cortando no 1, no menos 2, no menos 3 e o y no menos 6. Beleza. E outra coisa, a gente viu que ele é em forma de N, né? O gráfico. Então, pode ser. O B também é em forma de N, mas vamos ver. Ó, ele tá cortando no 1, beleza. No menos 2, beleza. Só que aqui ele tá cortando no 2, não é? E aqui no eixo Y ele tá cortando no 4. Então, o B não pode ser. Vamos ver aqui por que não pode ser o C. O C, ele tá cortando o Y aqui, ó, no 6. Tá? E no eixo Y, ele tá cortando no menos 1, no menos 2, ok, e no menos 3, ok. Ó, o que tá de errado aqui? O 6 e o menos 1, tá? Na letra D, o que ele tá fazendo de errado? Então, a C tá errada também, né? A D, o que tá errado? Ele tá tocando no menos 1, tá errado.
No menos 2 tá ok. E aqui ele tá cortando no 2, tá errado. Aqui no y ele tá cortando no menos 4, também tá errado. Então, não pode ser nem a B, nem a C, nem a D. A única correta é a A, que tá cortando em todos os pontos que a gente viu, né? Tá lá, ó, nas raízes que são o 1, o menos 2 e o menos 3, e no y, que é o 6. Beleza? Exercício 4. Observe o gráfico da função do terceiro grau f de x, dado abaixo, e assinale a alternativa que contém suas raízes, ou seja, os valores em que o gráfico corta o eixo x. Então, vamos lá. Onde que ele está cortando o eixo x? Aqui, ó. Que número é esse? 2. Aqui ele também corta o eixo x. Que número é esse? 0. Aqui ele também corta o eixo x. Que número é esse? Menos 1. Então, quais os valores de x? Menos 1, 0 e 2. Menos 1, 0 e 2. Acabou. Só observar o gráfico e anotar. Certo? Ainda sobre o gráfico do exercício anterior, em qual valor o gráfico corta o eixo y? A gente tinha duas formas de fazer isso aqui. Primeiro, olhando o gráfico. Se eu olhar o gráfico, onde ele está cortando o eixo y? O eixo y está aqui, ó. Onde ele corta o y? Aqui. No 0. Que número é esse? 0. Então, ele corta no y igual a 0. Beleza, fiz só por observação. Ou eu poderia também lembrar que ele corta o eixo y no menos p. E eu vou lembrar que o p é R1 vezes R2 vezes R3. Quem são os zeros? Está aqui, ó. Eu achei. O menos 1, 0 e 2. Menos 1 vezes 0 vezes 2. Menos 1 vezes 0, 0. 0 vezes 2 é 0. Então, quem é o y? Menos o p, que é 0. Menos 0 é a mesma coisa que 0. Certo? Tá feito. De qualquer forma, daria 0. Ou fazendo, lembrando a fórmula do produto, ou observando o gráfico e verificando que ele corta o y no 0. Tá? Observe o gráfico da função x² menos 4 abaixo e assinale a alternativa que contém os intervalos em que f de x maior que 0, ou seja, onde a função é positiva. Se vocês verificarem, esse exercício é exatamente o mesmo que eu fiz sobre exemplo, que eu fiz como exemplo na aula que eu gravei para vocês. É o mesmo, igualzinho, tá? Então, eu quero saber onde a função é positiva, ou seja, aonde o meu gráfico tá para cima no eixo y, tá? Então, eu vou olhar daqui para cima no eixo y. Só que eu vou responder olhando o eixo x, tá? Então, meu gráfico positivo, eu tenho esse pedacinho aqui e eu tenho esse pedacinho aqui, certo? Quais os valores de x que estão pegando esses pedacinhos? Daqui para cá. Ou daqui para lá. Não é isso? Ou seja, antes do menos 2, como é que eu escrevo antes do menos 2? Eu vou falar que eu tenho x menor que menos 2, tá? Ou depois do 2. O que é o depois do 2? Que o x maior que 2. Então, onde está escrito isso? X menor que menos 2 ou x maior que 2. É nesse intervalo em que a função é positiva. No 7, ainda sobre o gráfico da função do exercício anterior, assinale a alternativa que contenha os intervalos em que f de x é menor do que 0. Ou seja, agora eu quero ela negativa. Onde que ela é negativa? Aqui, ó.
daqui para baixo, ou seja, nesse pedaço aqui ela é negativa, certo? Só que eu vou olhar o pedaço do x, ou seja, entre o menos 2 e o 2. Como que eu escrevo isso? Que o meu x, ele tá entre o menos 2 e o 2, tá? Ele é menor que o menos 2, ou seja, ele é maior que o menos 2 e menor que o 2. Então, tá aqui, ó. O x é maior que menos 2, mas é menor que o 2. Tudo bem? 8. Observe o gráfico das funções f, g e h abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá, eu tenho a função f, que é a verde, é uma reta, a função g, em vermelho, que é essa curva aqui de cima, e a h, que é a azul, que é essa curva aqui de baixo, tá? O que ele tá falando? Ele quer saber qual que é a correta. Vamos analisar. Primeiro, f é uma função crescente a taxas crescentes. Bom, a f é a verde. Realmente, ela é crescente. Mas a taxa de crescimento é crescente? Não é. Por quê? Porque ela é uma reta. O que a gente viu lá atrás? Que quando ela é uma reta, a taxa ela é constante. Então, ela não pode ser taxa crescente, tá? G é crescente a taxas constantes? A função G é vermelha. Realmente, ela é uma função crescente, porque ela está aumentando. Mas a taxa é constante? Não. Por quê? Para ser constante tinha que ser uma reta, e ela não é uma reta. Então, aqui quando fala que a taxa é constante, tá errado também. H é crescente a taxas decrescentes? Vamos ver. H é azul. Ela é crescente? Ela é crescente. Ela está aumentando. As taxas são decrescentes? Como que eu vejo essa taxa crescente? Carinha triste. Carinha triste é taxa decrescente? É a taxa decrescente. Beleza, você tá certa. O que significa taxa decrescente? Ela tá crescendo bem devagarinho. Tá vendo? Ah, legal. Por que não pode ser a última? F é decrescente a taxas crescentes? Não, F não é decrescente. Ela é crescente. Então, aqui tá errado, porque ela é crescente. E a taxa também não é crescente, porque ela é uma reta. Então, a taxa é constante. Então, ela tá errada 2 vezes, tá? Então, a única correta aqui é o que fala sobre o H, tá? 9. Ainda sobre o exercício anterior, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. De novo, mais uma questão sobre o gráfico. F é decrescente a taxas constantes. Então, vamos lá. A F, que é a verde. Ela é decrescente? Não, ela é crescente. Então, aqui, ó, onde fala que ela é decrescente, tá errado. As taxas são constantes, isso é real, porque ela é uma reta. Mas onde fala que ela é decrescente, tá errado, porque ela é crescente, tá? F é crescente a taxas crescentes. Vamos ver. F é crescente, beleza. Mas as taxas são crescentes? Não, ela é uma reta. Então, as taxas têm que ser constantes. Então, aqui onde fala que a taxa é crescente, tá errado. G é crescente a taxa crescente. Vamos ver a G. G é crescente? Sim, tá aumentando. A taxa é crescente? Vamos fazer o olhinho na G? Ah, ele tá feliz. Se ele tá feliz, é porque a taxa é crescente. Beleza, achei essa daqui. O que isso significa? Que ela é crescente e a taxa é crescente. Que ela tá crescendo bem rápido. Realmente, ó como ela cresce rapidão. Tá? Isso que significa. Agora, vamos ver por que não pode ser a última. H é crescente a taxas constantes.
que significa taxas constantes? Tem que ser uma reta. A H é uma reta? Não, a H não é uma reta. Apesar dela ser crescente, ela não é uma reta. Então, aqui, ó, onde fala que as taxas são constantes, tá errado na H. Então, a única correta é o que quando falo da G aqui, tá bom? E o último exercício, exercício 10. Observe o gráfico da função abaixo e assinale a alternativa correta. Então, ele tá dando aí a função meio elevado a x, é assim azul que tá o gráfico, e ele quer que a gente analise o crescimento. F é decrescente a taxas constantes? Ela é decrescente, beleza? Tá diminuindo, só que a taxa não é constante. Por que a taxa não é constante? Porque ela não é uma reta. F é crescente a taxas decrescentes? Ela é crescente? Não, ela está diminuindo, então ela não pode ser crescente. A taxa é decrescente? Faz a carinha, ó. Aí ela tá feliz. Se ela tá feliz, também não pode ser decrescente. Então ela tá errada 2 vezes. F é decrescente a taxas crescentes? Ela é decrescente? Sim, ela tá diminuindo, ó. Decrescente. As taxas são crescentes? São crescentes. Por quê? Porque ela tá feliz. Então, essa tá correta? Tá. O que significa isso? Que ela tá diminuindo e diminuindo muito rápido, tá? Isso que quer dizer decrescente a taxas crescentes. Que ela tá diminuindo e diminuindo muito rápido. Agora, por que não pode ser a última? Porque ele fala que F é decrescente, a taxa é decrescente. Por que a taxa não é decrescente? Porque aqui ele tá feliz, ele não tá triste. Então, aqui, ó, a taxa não é decrescente, tá? Então, a alternativa correta é essa aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.